Então pessoal, quem não me conhece, meu nome é Daniel e hoje eu estarei estreando um novo quadro do canal Teolinkados. É o TLK Responde. Talvez isso mude no futuro, mas é porque esse foi o nome mais criativo que eu e Arro conseguimos arranjar até agora. E basicamente a gente vai responder algumas perguntas que vocês poderão fazer ou nos comentários dos nossos vídeos ou nos comentários das nossas redes sociais. E para começar, eu irei responder a primeira pergunta que foi feita por Bianca Patrícia no Facebook. E ela perguntou assim: qual a sua opinião sobre a famosa passagem que diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos? Essa pergunta realmente é meio conturbadora. Algumas pessoas interpretam ela de uma forma errada. No caso, o texto bíblico é interpretado de uma forma errada. E eu vou tentar responder aqui. Lembrando que eu não sei quantas perguntas irão ter, mas vai depender do tempo. O que eu conseguir responder aqui de perguntas vai ser o número de perguntas que a gente vai ter. Não tem um padrão a seguir. Então, vamos lá. Um dos textos bíblicos que falam muito a respeito dessa questão da submissão da mulher ao homem é o que está em 1 Coríntios 14, 34 e 35. E é mais ou menos assim que ele diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher falar na igreja. Uma coisa que a gente não pode ser é anacrônico. A gente não pode ser uma pessoa que não entenda que a cultura daquela época é diferente da nossa cultura de hoje, que as épocas mudaram e que tudo mudou. Então a gente precisa entender o que estava acontecendo naquela época para poder entender o que esse texto de fato ele quer passar pra gente. Como vocês devem saber, as cartas de Paulo eram enviadas para determinada cidade. E essas cartas elas ficaram conhecidas pelo nome da cidade para quem Paulo enviou. Por exemplo, o texto que eu li é do livro de Coríntios, porque foi enviada para a cidade de Coríntio. E na igreja de Coríntio existiam conversos de todos os lados, tanto conversos que vinham da parte dos judeus, como conversos cristãos que vinham da parte dos gregos. Ou seja, tanto gregos como judeus, alguns deles que aceitavam a Cristo, se converteram ao cristianismo, de todas essas partes, de todos esses lados. E eles agora tinham que se acostumar com um novo estilo de vida. E na sinagoga judaica existia a tradição judaica de que as mulheres deveriam ficar separadas dos homens e sim, de fato, de forma passiva, participar da liturgia. Já do lado dos gregos, as mulheres participavam de uma forma muito ativa da liturgia grega. E há relatos até de 1000 prostitutas, alusões a essas prostitutas, de 1000 mulheres fazendo de forma imoral um culto a Afrodite. E elas participavam ativamente disso. Quando algumas delas se converteram ao cristianismo, elas deveriam não continuar dessa forma, participando dessa forma da liturgia cristã. Então Paulo, para poder ter um cuidado com essa questão, ele diz assim: olha, maridos que se casaram com essas mulheres que vieram da cultura grega, vocês tomem cuidado com suas mulheres para que elas não venham trazer esses costumes de lá para cá. E se existissem homens que fizessem isso lá do lado dos gregos e que quisessem vir ao cristianismo, eles também deveriam se acostumar com essa liturgia. Para terminar a resposta desse texto, eu vou ler um parágrafo do livro de Jack Blanco, cujo livro é The Clear Word, e diz assim: como em nossas sinagogas, as mulheres que frequentam a igreja não deveriam falar em voz alta e comportar-se de maneira repreensível, como fazem nos templos pagãos, mas permanecer em silêncio e prestar atenção, como a lei ordena, de modo a não ofender os crentes judeus. Se vossas mulheres não conseguem entender o que está sendo ensinado, não deveriam interromper o pregador, mas esperar até chegarem em casa e perguntarem a seus maridos. É isso que Paulo ele queria dizer. Embora as mulheres pagãs falem em voz alta e interrompam os outros nos lugares de culto, é desonroso a mulher cristã comportar-se de tal maneira. Para terminar também, eu gostaria de fazer agora uma ressalva a um outro texto, que é o de Gênesis, em que ali fala, após o pecado, que a mulher agora ela deveria se sujeitar ao seu marido. Quando a mulher ela peca e agora ela entrega o fruto a Adão e faz com que ele peque também, ela acaba rompendo o relacionamento com o homem estabelecido por Deus. E por conta disso, o status de igualdade com o homem havia sido afetado. E as escrituras, elas de fato descrevem a mulher como sendo possuída pelo homem. Porém, nos povos não cristãos, isso de fato acontecia. A mulher escravizada, a mulher ela era tratada de uma forma muito baixa, a mulher ela sofria, a mulher ela, de fato ela era tratada como se fosse inferior ao homem. Porém, entre os hebreus, o tratamento que a mulher recebia
era de distinta subordinação, e não de opressão e até mesmo escravidão. O único motivo por Paulo falar que a mulher ela deve ficar calada e deve procurar auxílio em seu marido, como se ele fosse superior a ela, é exatamente pela questão de diferenças culturais de mulheres que vinham do lado de lá para o cristianismo. A próxima pergunta que eu iria responder é a de Maurício dos Santos, e ele pergunta assim: por que Deus, sendo tão justo e bom, não impediu que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial acontecessem, sendo que ambos acabaram com a vida de centenas de inocentes? Pelo que eu sei, na verdade não foram nem centenas, na verdade foram cerca de milhões de pessoas que acabaram morrendo por conta dessas guerras. Mas uma coisa que a gente precisa levar em consideração é o seguinte: Deus ele não pode interferir na humanidade. Quer dizer, ele tem poder para isso, ele tem. Só que por ele ter estabelecido, através de seu poder, um princípio chamado livre-arbítrio, ele escolhe não se interferir nas decisões da humanidade. De fato, as coisas ruins no mundo, elas acontecem. De fato, o mundo ele não é aquilo que Deus ele planejava. Só que tudo o que tem acontecido, ele é de forma única e exclusivamente culpa do homem. Eu escolhi errar, nós escolhemos errar. Na verdade, Deus ele tem que deixar que o mundo siga o seu rumo e a gente, por nós mesmos, devemos entender qual é o plano de Deus para nossa vida. Será que Deus ele tem um plano pra gente? Será que Deus ele sabe o que é melhor pra gente? Será que Deus ele, de fato, ele é uma pessoa onisciente? Porque se Deus ele for uma pessoa onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe a melhor forma de se aproveitar de suas dificuldades, de se aproveitar dos seus sofrimentos, de se aproveitar inclusive da Primeira e da Segunda Guerra Mundial para poder atingir o mundo. Inclusive existe uma história de um judeu que ele passou pela Segunda Guerra Mundial. Ele esteve preso no campo de concentração por Hitler, criado por Hitler. E ali agora ele preso, mesmo assim ele conseguiu sobreviver depois da guerra. Ele sofreu tudo que um judeu sofria naquela época, magro, torturado, de diversas formas ele sofria. Mas mesmo assim ele disse que foi naquele campo de concentração que ele se encontrou com Deus. E se de fato uma pessoa, e eu digo isso por experiência própria, se uma pessoa ela tem um encontro com Deus, independente do sofrimento que a pessoa ela passe, ela vai conseguir encontrar Deus ainda mais nos momentos de sofrimento. Então, se existiram pessoas ali que abandonaram os caminhos do Senhor por conta do sofrimento que passaram, elas não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Agora, as pessoas que encontraram Deus ali naquela guerra, mesmo que Deus ele não quisesse, porque Deus ele não queria que aquilo acontecesse, e isso está claro nas suas escrituras, porque se a escritura, a Bíblia, ela de fato for o livro criado por Deus, então de fato sim, a Bíblia ela deixa clara que Deus ele não é a favor de guerras. Na verdade, Deus ele propaga o amor. E as pessoas que encontraram Deus ali, elas são as pessoas que mais foram abençoadas. Porque Deus ele conseguiu se aproveitar de situações como as guerras para poder passar a ideia de que a humanidade ela ainda tem esperança. E eu, por exemplo, eu sou um exemplo vivo disso. Porque vários momentos da minha vida eu já sofri. E eu entendo que em todos esses momentos que eu passei por sofrimentos na minha vida, eu consegui encontrar Deus. Então que a gente possa saber aproveitar o nosso livre-arbítrio para poder não julgar a Deus, mas na verdade entender qual é a vontade dele. A última pergunta que eu tenho para hoje é do Lucas Silva Leal, e ele pergunta o seguinte: as únicas palavras que supostamente o próprio Deus escreveu na Bíblia foram os 10 mandamentos, de fato. E no 10º mandamento ele diz: não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ele cita aqui Êxodo 20:17. E agora ele cita um segundo texto que também é dos 10 mandamentos, só que em outro capítulo da Bíblia, que é o Deuteronômio 5:21, que diz assim: tu não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, qualquer coisa que pertença ao teu próximo. A gente não pode correr o risco de ser anacrônico, ou seja, a gente não pode misturar a questão de época ou cultura. A gente tem que entender que a cultura da época dos hebreus era diferente da nossa cultura. E naquela época, quando o homem ele não tinha como sustentar sua família, ou dele devia demais, ele acabava se vendendo para poder pagar essa dívida. Só que Deus ele determina formas como os senhores deveriam tratar os seus servos e como os servos deveriam tratar os seus senhores. Efésios 6, a partir do verso 5, dá um grande exemplo disso na época dos cristãos, que diz assim: vós servos, obedecei aos seus senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E agora a gente pula para o verso 9 e a gente vê o conselho de Paulo de como os senhores deveriam tratar os seus servos. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso,
está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. E existem diversos textos desse ao redor de toda a escritura. A gente não pode basear a nossa interpretação da Bíblia em apenas o texto, ou seja, de fato Deus, ele não condena a escravidão, mas ele não apoia a escravidão que era feita pelos demais povos pagãos, por raça, por cor, por etnia, por credo, através de tortura, através de ameaças, através de uma subordinação exagerada dos servos para com seus senhores. Mas na verdade a gente vê que até mesmo profetas da Bíblia tinham seus servos. Só que como que eles eram tratados? E através disso os servos conseguiam ajudar as suas famílias, conseguir estabilizar as finanças da casa, e ao mesmo tempo os senhores de escravos, eles conseguiam encontrar um equilíbrio em sua cultura, porque como eu disse, Deus ele não vai interferir no livre-arbítrio da pessoa, muito menos dizer assim, a sua cultura não vale de nada e agora você vai ter que seguir uma determinada cultura, que é a minha cultura, para poder ser feliz. Ou seja, Deus ele não vai se interferir na cultura do ser humano para poder dizer aquilo que é certo ou que é errado. E isso acaba mostrando pra gente como a Bíblia ela é, porque apesar das culturas terem passado durante todos esses milênios, a Bíblia ainda assim ela continua tendo conselhos que valem independente das culturas. Ou seja, mais uma vez nós encontramos a prova de que a Bíblia ela é um livro sobrenatural. O segundo conselho e último, só para terminar, é a questão da lição que Deus ele quis passar através da escravidão. A gente consegue perceber em toda a Bíblia que Deus ele faz a analogia da escravidão com o pecado. O ser humano ele é escravo do pecado, ele é escravo do vício, ele é escravo da carne. E assim como Deus ele quer que os senhores de escravos libertem seus escravos, através da cruz ele diz: eu vim libertar vocês. Então que nós possamos entender o que é que o Senhor Jesus ele de fato ele quis ensinar através das suas escrituras, e não apenas entender o que a gente quer. Caso eu tenha deixado algum espaço vago aqui para respostas, vocês podem deixar essas dúvidas nos comentários. Caso vocês tenham outras dúvidas e que talvez tenham nascido através dessas perguntas que eu respondi hoje, vocês podem deixar também nos comentários. Caso as perguntas não foram satisfeitas, vocês podem também perguntar novamente nos comentários e talvez até responda elas lá ao invés dos vídeos, para poder não ter que ficar respondendo repetidas vezes as mesmas perguntas aqui nos vídeos. Então galerinha, é isso, muito obrigado aí. Caso você tenha gostado, você pode deixar o seu like. Se você não gostou, você pode deixar o seu like também e divulgar para os seus amigos e familiares. É isso que já tá me esperando e... Corta.